Estamos examinando de maneira panorâmica o livro de Atos dos Apóstolos. No domingo passado fizemos uma introdução a respeito do autor, fizemos uma viagem pelo propósito do livro, pensamos na questão de autoria e nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos por meio de pregações, não foi? Passamos vários meses estudando, passagem por passagem, e vendo o poder de Deus, a graça de Deus. Nós retomamos então o livro hoje, revendo um esboço simplificado do livro, algumas seções que o livro apresenta. E nós podemos classificar assim, que até o capítulo 2, verso 47, nós temos como a igreja começou. Do capítulo 3 ao capítulo 7, nós temos como o evangelho se manteve em Jerusalém com uma crescente perseguição. Não foi uma coisa muito simples. A igreja foi sendo construída, foi sendo desenvolvida a partir dos apóstolos, mas também começou a deixar evidentes os seus problemas internos, como o caso de Ananias e Safira, que mentiram acerca de um terreno que eles tinham, não é? Pedro disse, vocês podiam ter ficado com o terreno, não era problema. Ninguém estava exigindo que vocês dessem nada à igreja. Aliás, esse é um princípio que se mantém. Qual é o princípio? O princípio é que cada um de nós deve ser tocado de dentro para fora para doar, não é a igreja que impõe. Quando a igreja diz assim, olha, para você ser abençoado tem que dar X, ela não está seguindo o modelo bíblico. Ela está sendo uma empresa mesmo, não é? E nesse caso específico, nós verificamos que a perseguição aconteceu para os apóstolos que foram a tribunal, eles foram responder em tribunal acerca da fé em Jesus, e depois disso Estevão foi martirizado. A turba foi violenta demais e apedrejou Estevão, não é? Sem direito à defesa. Quer dizer, ele se defendeu, mas a defesa dele foi, na verdade, um ataque. Ele acusou todos os seus arguidores de serem os mandantes da morte de Jesus Cristo. Então isso enfureceu a multidão, e a multidão o executou, não é? Com o olhar tranquilo dos romanos, porque os romanos não se envolviam em questões religiosas, só em questões políticas. Quando eles percebiam um movimento, contra Roma, aí eles agiam. Mas quando era celeuma entre os povos conquistados e questões religiosas dos povos conquistados, eles não se mexiam não, eles deixavam a coisa acontecer, a coisa caminhar. E nós temos então, nesse segundo bloco, um sofrimento tão grande, uma perseguição tão grande, que a igreja de Jerusalém fica com os cristãos hebreus, nativos da região de Jerusalém, nativos da Judéia, próximos de Jerusalém,
mas o resto vai embora. O resto desaparece. E o interessante é que esse desaparecimento é assim. Eles são refugiados agora, só que em vez de se ocultar como cristãos, eles dizem, eu estou vindo para cá porque eu sou cristão. Então, a perseguição não trouxe a extinção da igreja, pelo contrário, trouxe o progresso da igreja, o desenvolvimento da igreja. E eu quero dizer que a igreja cresce quando sofre. Quando ela está à vontade assim, na terra, ninguém se aborrece com ela, ela vira uma igreja rançosa, uma igreja que só cuida de si mesma, uma igreja que não tem a preocupação missionária. Ela se acomoda. Então ela não cresce em qualidade e não cresce em quantidade. Vocês querem ver a igreja crescer, ela tem que ser perseguida mesmo. Ela tem que ser maltratada, porque aí o povo vai a Deus. Quando não há perseguição, o povo vem na igreja, quando vem. Mas não vai a Deus. Essa é uma dificuldade muito grande que os crentes passam. Quando eles não têm problema, eles não procuram a Deus. É a tendência da pessoa, é a tendência da velha natureza que habita na gente. A gente se acomoda. Então isso é muito triste de ver, mas é uma realidade. Aí você tem, a partir do capítulo 8, aquilo que Jesus Cristo disse lá no capítulo 1, vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui, quanto na Judéia, quanto na Samaria e até os confins da terra. Foi Jesus que disse, que deu essa ordem destas ondas, não é? Quando você joga uma pedra na água, o que acontece? O primeiro baque da pedra é central, depois você vai vendo ondas acontecerem, e o Evangelho foi adquirindo maior vigor no decorrer dos tempos por conta da saída das pessoas. Não apenas da saída das pessoas, mas da conversão de pessoas nos locais, e a partir dessas pessoas, outras igrejas surgiram. Por exemplo, Paulo fala aos Colossenses, e ele não conhece a igreja dos Colossenses. Quem foi que trabalhou lá? Foi uma pessoa convertida em outro lugar, que veio para Colossos e que ali plantou uma igreja. Então a igreja vai adquirindo assim essa característica de ser inicialmente aberta por apóstolos, depois disso por outros líderes que vão assumindo os lugares dos apóstolos e vão proliferando, os pastores vão proliferando, as lideranças em vários lugares, não é? Você não pode dizer com muita segurança de que só há um sucessor dos apóstolos. Não há só um sucessor dos apóstolos. Na verdade, o movimento de expansão do Evangelho trouxe muita gente que exerceu uma função apostólica. É interessante pensar nisso. E eu queria divagar um pouco, falando dessa questão. Que o apóstolo Paulo, quando trabalha a ideia de haver uma estrutura na igreja, de liderança, ele diz primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Você pode perguntar, existem apóstolos hoje? A resposta da Escritura é que os apóstolos de Cristo são os comissionados pela boca de Cristo. Aqueles foram.
a partir deles, nós encontramos aspectos do ofício apostólico que podem ser vistos até hoje. Mas o que representa o apóstolo? O apóstolo representa a estrutura doutrinária da igreja. E especificamente a missão apostólica é levar o evangelho onde não existe. Onde essa palavra nunca existiu, onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Quando você tem um chamado para ir e você vai para lá, você fala, mas isso não é evangelista? É evangelista sim. Mas tem um lado que é o de apresentar a doutrina de Cristo para aquela gente que nunca teve o evangelho. Então eu quero dar um exemplo contemporâneo que eu, Wilson, considero como um traço apostólico. Alguém já ouviu falar do nome de Ronaldo Lidório? Alguém já ouviu falar que em determinado momento da vida dele, ele se mudou para a África e lá ele teve um ministério num lugar onde nunca ninguém esteve falando de Cristo? Vocês tomaram conhecimento disso? Não? Pois é, ele teve um ministério assim, numa região da África, onde nunca, pelo menos aquela geração não sabia quem era Jesus Cristo. Ele foi, passou lá uma boa temporada, falando de Cristo para as pessoas, traduziu o Novo Testamento na linguagem, no dialeto deles. A Sociedade Bíblica do Brasil aqui, a Igreja Presbiteriana, se envolveram num projeto de publicar esta Bíblia, esse Novo Testamento, e de mandar para lá. E eles foram aprendendo, e eles passaram a ter os seus pastores, os seus presbíteros, e Ronaldo Lidório sai de lá. E ele vem para cá, para ficar na Amazônia. Eu considero isso um traço apostólico. Não é meramente um evangelista, não é uma pessoa que chega e tem um dom especial de compartilhar o evangelho. Nós todos somos convocados para compartilhar o evangelho, nós todos. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não tem um crente que esteja livre desse compromisso. Entretanto, Deus coloca pessoas com um carisma, não é um carisma humano, é um carisma do Espírito, é um dom do Espírito que a pessoa tenha uma veia evangelística, ela é apaixonada pela pregação do Evangelho, ela vive disso, ela se alimenta disso. É diferente da gente que tem que compartilhar o Evangelho com todo mundo. Eu sou cristão. Você aceita Jesus como seu Salvador? Essa é a minha obrigação como crente. Qualquer pessoa aqui. Entretanto, o evangelista é aquele que é muito agitado, muito voltado para a questão da evangelização do mundo. E sai. Eu dou um exemplo de evangelista. No meu tempo de jovem, havia um pregador que balançava todo mundo, que se chamava Billy Graham. Billy Graham é evangelista. Em que sentido? Ele fala tudo o que eu falo, só que as pessoas aceitam a Cristo e comigo não. É um carisma. Ele passa para as pessoas uma reflexão tão poderosa, tão interna, tão confrontadora, que quando ele chama as pessoas para virem para perto ali do púlpito, as pessoas saem de todo quanto é lugar e começam a vir.
Eu não sei, os antigos aqui talvez tenham visto alguma das campanhas evangelísticas de Billy Graham. É impressionante. E hoje ainda você tem recortes, frases que vêm nas mídias sociais, que são atribuídas a Billy Graham. Ele é um evangelista. Agora, quando a igreja começou, esses dons estavam concentrados numa liderança muito fácil de identificar. Depois, com o desenvolvimento da igreja, esses dons foram sendo, então, espalhados por toda parte, porque não tem como um apóstolo cuidar de uma igreja mundial. Esse negócio de dizer igreja mundial, um homem só na cabeça, isso é só uma placa, porque é impossível se cuidar da igreja e da igreja como um todo, porque a liderança tem que ser cuidadosa e individual, ela tem que cuidar dos indivíduos e não da massa, não é? Vocês podem ver uma coisa interessante. Com quantas pessoas Jesus trabalhou diretamente? Vamos aumentar o grupinho? A Bíblia fala de uns 70. Tinham as mulheres, tinham os homens. Foi o máximo. Foi o máximo que a congregação de Jesus teve. Porque ele lidou mesmo com essas pessoas no sentido de dizer, vocês vão agora assumir o meu lugar. Então, por conta disso, foram poucas as pessoas com as quais ele trabalhou efetivamente. Ele era ouvido por muita gente, mas as pessoas que ele treinou para assumirem o seu lugar foram muito poucas. Nós não temos condições de assumir massa para fazer um trabalho direito. É por isso que Deus vai dando, e os crentes recebem esta competência carismática do Espírito Santo de Deus para agir em determinados campos da igreja. Então, uns consolam, outros ensinam, outros visitam, outros contribuem, outros têm dons miraculosos. Você não pode realmente fechar a porta do que o Espírito Santo pode fazer, porque ele é o Deus presente na igreja hoje. Vamos lá, propagação do Evangelho em Samaria, Jope e Antioquia, conversões maravilhosas, a conversão de Cornélio está aí registrada, um dos apóstolos é executado por Herodes, que é Tiago, né? Tiago é executado, o Tiago o irmão de João, ele é executado por Herodes. E aí você vê uma guinada de Lucas, do autor, no sentido de deixar Pedro para trás, de deixar as pessoas da Judéia para trás e focar no mundo helenístico, no mundo grego, no mundo greco-romano, nos gentios, porque ele então trabalha as viagens missionárias de Paulo e termina com Paulo ministrando em Roma. Nós vimos também no domingo passado que o esboço de Lucas pode ser mostrado a partir do Evangelho de Cristo. Então você tem aí como é que o Evangelho de Cristo se manifesta no livro. Primeiro no poder do Espírito, depois em Jerusalém, na Palestina, na Antioquia, na Galácia. O Evangelho é apresentado de graça através da fé, e isso causa uma enorme confusão com os judeus, porque os judeus entendem que o mérito do crente em obedecer à lei é que o salva. Se você fizer tudo o que a lei manda, você vai ser automaticamente salvo.
E Paulo vem com essa daqui: nada do que você fizer com a lei vai te salvar. De Jundiaí para o mundo, uma pergunta do Cláudio. Eu queria saber se mesmo os apóstolos pensavam assim. Inicialmente pensavam. Eles pensavam que Jesus Cristo seria um Messias político, um Messias que ia libertar o povo. Eu estou dizendo nessa fase aí de Atos 15. Né? Não, os apóstolos já não pensavam mais assim. Eles chegaram a pensar antes de Jesus morrer e ressuscitar. Depois, quando Jesus ficou os 40 dias falando com eles, Lucas menciona isso, que ele começou a falar do reino de Deus. E eles, então, aprenderam que seria mediante a fé unicamente. Você pode ver uma referência em 4:12. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, de fato, os apóstolos inicialmente tinham a ansiedade de que Jesus Cristo fosse o Messias prometido no Antigo Testamento, sob a ótica do ensino rabínico, que dizia que ele viria da casa de Davi e libertaria Israel do jugo. Mas depois eles aprenderam que não havia obra nenhuma. O próprio Pedro, nas suas cartas, vai deixar isso muito claro também, não é? Vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês alcançaram misericórdia, vocês não tinham misericórdia, e assim por diante. Então você vê o desenvolvimento primeiro na Ásia Menor, que é a Galáxia. Depois você vê o crescimento na Macedônia e na Acaia, quer dizer, indo cada vez mais próximo da cidade de Roma, que era a capital do império. Não é? Então eles tinham, sim, uma orientação para pregar o Evangelho de Cristo, daí a importância de se ver essa tela aqui. E eu queria ainda recordar, porque o público hoje está diferente do que domingo passado. Muita gente não veio no domingo passado. Então, Jesus Cristo disse que a igreja ia crescer e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Lucas registra como a igreja cresceu mesmo, como a igreja dominou a mente e o coração das pessoas e como elas foram sendo salvas do império das trevas. Depois Jesus afirmou aos religiosos que Israel teria só um sinal, que seria a sua ressurreição, e de fato o livro de Atos mostra que a pregação central do Evangelho pelos apóstolos era o reino de Deus, mas envolvia a ressurreição, a morte, a ressurreição e o ministério que seria continuado por eles, pelos apóstolos, não é? Então, esse é o sinal. E os apóstolos pregaram com os judeus para que se arrependessem e se salvassem daquela geração perversa. Então, você percebe uma continuidade de Lucas e Atos. Depois você vê também que Jesus declarou que o reino seria tirado de Israel e dado para outro povo, e de fato o ministério dos apóstolos, especialmente o de Paulo, confirmou essa rejeição de Israel e a aceitação do evangelho pelos gentios, que somos nós, não descendentes de judeus. Vocês podem observar uma dificuldade, por exemplo, de Pedro, quando vai à casa de Cornélio. Porque ele chega na casa de Cornélio depois de ter recebido uma visão do Espírito Santo.
enquanto que Cornélio também recebeu uma orientação do Espírito Santo. Quer dizer, Deus estava amarrando tudo, de um lado e do outro, não é? Mesmo assim, Pedro chega na casa de Cornélio e diz assim, ele não começa assim, que a paz do Senhor esteja com vocês. Ele começa diferente. Ele diz assim, vocês sabem que eu, sendo judeu, não deveria estar aqui. Mas ele precisava estar lá. E a Bíblia é irônica, porque diz assim, que Pedro diz, tá bom, o que vocês precisam? Não, a gente recebeu a orientação de que você vinha aqui para nos falar. Então ele começa a falar. E bateu a hora do Espírito Santo, o Pedro estava falando, o Espírito Santo já derramou o dom que os judeus de Jerusalém tinham recebido, o mesmo dom, não é? O povo começou a ter manifestações de línguas ali e tal, etc. E o Pedro disse assim, parou o discurso, e deve ter dito assim, gente, e agora o que eu faço? Porque eles estão tendo as mesmas evidências que nós tivemos. Quer dizer, o Pedro foi só um instrumento. Você vai dizer assim, não, o Pedro foi poderoso, porque ele derramou o Espírito. Não, ele não derramou o Espírito Santo para ninguém, não. Nenhum homem faz isso. Nenhum ser humano derrama Espírito Santo no outro. Fala, mas... E o caso de Éfeso, lá no capítulo 19, vocês foram batizados em qual batismo? Ao batismo de João. Então eu quero batizar vocês em nome de Jesus. E a partir dali eles têm evidências do mesmo jeito. Então, os dogmas surgem. Eu recebi autoridade para derramar sobre você o Espírito Santo. Não, eu não recebi, não. O Espírito Santo faz isso se quiser. Eu sou instrumento, eu sou veículo, mas eu não tenho esse poder em mim. Segunda coisa, toda pessoa que tem o Espírito Santo precisa falar em línguas. Não. Essa foi uma evidência lá. E não foi língua que ninguém entende, que precisa de interpretação. Porque os incrédulos, ou as pessoas que estavam em Jerusalém, que não eram crentes, interpretaram a língua. Então, era uma língua entendível, se é que essa palavra existe. Era uma língua, mas a gente não está ouvindo na nossa própria língua. E o que eles estão falando? Eles não estão fazendo profecia, teu cabelo vai cair. Eles não faziam profecias do tipo, eu devia ter dito, teu celular vai cair, né? Mas eu não sou profeta desse tipo, então eu nunca ia saber. Né? Eles não disseram isso, eles proclamavam a grandeza de Deus, eles louvavam a Deus, era uma expressão cultica, não era nada referente, olha, eu profetizo que você vai ficar com a barba branca. Não era isso, eles estavam exaltando a Deus, e as pessoas não cristãs, os judeus, os prosélitos que estavam ali estudando a lei, tinham participado do Pentecostes, essas pessoas começaram a entender a pregação das grandezas de Deus na sua língua. Então a gente precisa entender
meus irmãos, que todas essas evidências que aconteceram lá no começo da igreja tinham por objetivo dizer: Deus está falando tanto a judeus quanto a gentios. Segundo objetivo, a igreja tem ordem. E a ordem é que os apóstolos têm voz de comando na igreja. Essas duas coisas, Atos nos mostra com muita clareza. Então, quando a gente pensa no judaísmo, como é que a gente identifica o judaísmo daquele tempo? Porque o judaísmo de hoje está mais diferente do que era esse. A gente identifica pensando o seguinte, que a religião e a cultura do povo judaico e de gentios prosélitos era baseada no Antigo Testamento, sim, a Torá, especialmente os 5 livros da lei, que isso todo mundo concordava, e na tradição oral rabínica, porque tinha sido dito para toda a população que a interpretação dos rabinos era tão valiosa quanto a Torá. Um vício que é repetido hoje nas igrejas. O que vale? Vale a palavra de Deus e vale a palavra do Papa. Vale a palavra de Deus e vale a palavra do missionário. Vale a palavra de Deus e vale a palavra do dono da igreja. Não vale. A palavra de nenhum homem vale como a palavra de Deus. É importante? É. Tem coisas boas? Tem. Mas a autoridade da palavra de Deus é inquestionável acima de toda fala humana. Tá? Então é necessário nós vermos que isto era caracterizado como judaísmo, baseado no Antigo Testamento e na tradição oral rabínica. Então você tem que circuncidar, você tem que comer, participar das festas judaicas, você tem que fazer todo o ritual judaico para ser considerado povo de Deus. Daí a confusão. Porque a igreja vai sendo aberta e os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, vai dizendo assim: não é necessário circuncidar. Espera um pouquinho, para ser povo de Deus tem que circuncidar. Esse era o pensamento judaico. Se você não circuncidar, você não é povo de Deus. Então você precisa aceitar Jesus, tudo bem, mas você também precisa fazer parte do judaísmo. Essa era a briga, essa era a perseguição. Ele está ensinando coisas que desprezam a nossa religião. E por conta disso, a perseguição à vida, que o livro de Atos conta muito bem. Mas a igreja, ela é constituída de toda pessoa, judeu e gentio, não é? E ela é proveniente, sim, de uma ligação muito forte com o judaísmo. Por quê? Porque ela é baseada no Antigo Testamento também. É no Antigo Testamento que nós temos toda a dimensão do Messias. É no Antigo Testamento. Quando os evangelistas tentam provar que Jesus Cristo é o Messias, o que é que eles estão fazendo na verdade? Eles estão citando o Antigo Testamento como sua referência de validade. Então, nós somos povo do Antigo Testamento. Esse tipo de igreja que diz assim, Antigo Testamento é do judeu. Pode esquecer. Você só precisa do Novo Testamento. Você não precisa do Velho, você precisa dos dois.
Porque a lei de Deus, por exemplo, os 10 mandamentos, eles nunca perderam o valor para nós. Nós somos obrigados a cumpri-los, só que isso não serve para a nossa salvação, porque quem salva é Jesus. Mas, vou te dar um exemplo. Vocês sabem que a primeira tábua tem mandamentos que falam de Deus, não é? Então, eu sou o Senhor, teu Deus, não é? Que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não é? Você não faz imagens. Você não usa o nome em vão. E você guarda o meu descanso. O dia de sábado. O descanso. Porque sábado quer dizer descanso. Coincidentemente, sábado aqui, sábado é sábado. E os sabatistas entendem que esse é o dia sagrado. Para nós não é o dia sagrado ainda. Ele vai ser o dia. Como assim? Ele vai ser a última coisa, ele vai ser o descanso, o dia do descanso. Mas nós celebramos, nós estamos aqui no primeiro dia da semana, porque Jesus Cristo, que quebrou com o judaísmo formal, ressuscitou no primeiro dia. E a nossa ligação com o Antigo Testamento não é a de obedecer o descanso, porque fomos libertados da terra do Egito, ou porque é necessário um dia de descanso, como explica a lei. Nós somos dominguistas e não sabatistas, pelo fato de que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo no primeiro dia. Mas nós estamos aguardando o dia de descanso. Então, quando Jesus Cristo voltar, a gente entra no 7º. Tá? A igreja, então, é constituída, baseada no Antigo Testamento, só que ela não é baseada na tradição dos rabinos, ela é baseada no testemunho dos apóstolos e dos profetas. Então, daí a guinada. O Novo Testamento, para nós, formula todo o caminho que um crente precisa passar. Ele não tem que se circuncidar, ele não tem que obedecer às festas religiosas dos judeus, ele não tem, mas ele tem que obedecer toda a palavra do Antigo e do Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que a gente encontra os ensinos de Jesus e os apóstolos escreveram. Ok? Qual é a continuidade que Lucas apresenta para o judaísmo? Ele diz que desde o começo de Atos, Lucas estabelece uma relação bem estreita entre a igreja incipiente e o judaísmo. Por muito tempo, a igreja de Jerusalém teve a posição de igreja-mãe em relação às comunidades cristãs que foram estabelecidas no início. Então, tem vários textos mostrando isso, mas a continuidade com o judaísmo tem a ver com esse lado que eu mencionei, que o Antigo Testamento continua sendo utilizado pelo ensino apostólico. Vocês podem ver, especialmente no começo do livro de Atos, a cura daquele paralítico, daquele coxo de Jerusalém, Atos capítulo 3. Como é que ela aconteceu? Ela aconteceu com os discípulos indo orar no templo. Eles já tinham Jesus, entretanto, eles consideravam o templo de Jerusalém como uma casa de oração que vinha desde o Antigo Testamento. Não havia ruptura. Não havia ruptura. E ali no templo, eles curaram o homem, e isso causou grande confusão, grande agitação. E foi ali no templo que Pedro aproveitou, fez um discurso, e muita gente foi salva naquele dia, por conta do milagre acontecido. Então, o que Pedro fazia? Pedro estava indo orar num horário que todo judeu vai orar. Ou seja, havia uma ligação muito estreita entre os hábitos que eles tinham como judeus
e o cristianismo que eles estavam assumindo agora. Só que a diferença era que eles não mais precisavam obedecer os ritos judaicos para se justificar diante de Deus. Eles precisavam crer em Jesus como Salvador. Então, aqui você vê uma descontinuidade com o judaísmo. Os judeus não são nossos irmãos. Os judeus são outra religião. Não é? Eles seguem o judaísmo, que é uma religião. É uma religião que tem ligação comum com a gente, assim como a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma religião cristã, mas nós não temos vínculo com ela em tudo. Nós temos a Bíblia, nós temos algumas resoluções de concílios lá do passado, quando não havia Igreja Católica Apostólica Romana, mas a gente não tem vínculo com o catolicismo porque a gente não se reporta ao Papa. A gente não se reporta às doutrinas que a Igreja Católica desenvolveu. A gente não confessa Maria como mãe de Deus, a gente não aceita a ideia do purgatório, a gente não aceita o culto aos santos, a gente não aceita essas coisas porque a gente não vê respaldo dessas coisas apenas na Bíblia. Quando a gente olha para os concílios e o que eles resolveram, aí a gente vê que a igreja cumpre tanto a Bíblia, tenta cumprir tanto a Bíblia quanto a resolução dos concílios. Então o povo é ensinado a idolatrar Maria. O povo é ensinado a aceitar a ideia de que a salvação é a obediência dos sacramentos da igreja e não a confiança em Jesus Cristo. Tem alguns padres que ensinam o evangelho. E a gente vê inclusive alguns padres famosos que ensinam que só há redenção em Cristo Jesus. Não é? Eu diria que às vezes, por conta desse zelo, eles são mais espirituais do que alguns pastores evangélicos que querem ensinar teologia contemporânea. Não, temos que trazer a Bíblia para os nossos dias e adaptá-la aos tempos modernos. Isso é heresia. Fala, Fernando. Reverendo, existem uns concílios como o de Wittenberg, concílios de Westminster, porque a nossa doutrina, nossa igreja, ela aceita essas confissões de fé, e como que ela foi escrita assim, quais foram esses homens que escreveram? Tá. Boa parte destes homens eram estudiosos das Escrituras. Se não todos eles, eram estudiosos das Escrituras, eram pessoas líderes da igreja. Aqui e ali, não é? E você tinha muitos monges convertidos ao cristianismo, gente que fez teologia, gente que foi para o seminário. Então, estas pessoas se reuniram e debateram por anos seguidos, à luz dos textos bíblicos, essas declarações que são feitas, que nós aceitamos hoje. Mas é interessante você observar que em nenhum momento essas declarações de fé substituem a Bíblia. Elas, na verdade, são um resumo. Fica mais fácil você dizer assim, como é que é o amor de Deus? Então você vai ali na confissão de fé, você aprende uma definição bem sucinta do amor de Deus e os textos pontuados ali. Então você tem um resumo da doutrina toda que está espalhada pela Bíblia inteira. Você demoraria algum tempo para pegar a definição de Deus é amor na Bíblia inteira.
E ali na confissão de fé você tem um resumo daquilo. É um apontamento que eles fizeram à luz dos estudos que fizeram. Agora, nenhuma destas confissões é inerrante como a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima das confissões. Então, quando a gente vai receber um presbítero, por exemplo, ele tem que jurar fidelidade à Bíblia e aos símbolos de fé, que são a confissão de fé, o breve catecismo, o catecismo maior, como símbolos da nossa fé. Mas os símbolos da nossa fé não são de mesmo valor que a Bíblia tem. Então, para nós, a Bíblia é a única autoridade de fé e prática. Precisa ser. Agora, como nós somos preguiçosos, e eu estou falando de nós aqui, da nossa casa, inclusive eu, como nós somos preguiçosos, a gente não lê a Bíblia e a gente espera que o pregador diga o que a gente tem que fazer. Os crentes não leem a Bíblia. Os crentes não estudam a Bíblia. Eles fazem a coisa assim, muito en passant. É muito superficial. O crente não sabe nem onde está um versículo. Às vezes é capaz de dizer assim, olha, está na Bíblia, de 1000 passará, 2000 não chegará. Só se for na Bíblia dele, escrito à mão, na contracapa. Porque na Bíblia não está. Só que ele inventa, ele vai, e quando a gente usa só a memória, a gente pega metade de um versículo, soma com o outro, faz uma festa. Eu sei por mim mesmo. Eu não preciso dizer de outra pessoa que faça isso, não é? A gente diz assim, não, está na Bíblia isso, você vai procurar, tem 3, 4 lugares, a pessoa pegou uma palavra de cada versículo e foi montando o seu próprio versículo. Vamos lá. Atos não apresenta uma ruptura definitiva entre a igreja, no entanto, a partir da segunda metade do livro, você vê um distanciamento gradativo entre a igreja e o judaísmo. E o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio que a igreja teve, Atos 15, então, mostra já a diferença da igreja de Jerusalém, que era uma igreja montada em cima de judeus, que tinham circuncidado e que exigiam a circuncisão dos crentes, exigiam obediência às festas, e uma igreja que nasce de não-judeus, que nunca foi circuncidada, nunca foi tratada, nunca foi trabalhada segundo os padrões do Antigo Testamento, vem da idolatria, vem das religiões místicas, vem de tudo quanto é lado, e eles começam a aceitar Jesus. Então não é necessária a circuncisão, é necessário que eles se afastem da carne oferecida a ídolos e da prostituição, que era uma coisa muito comum lá. Hoje prostituição não é comum, hoje adultério não é comum na nossa sociedade. Hoje, união homoafetiva não é comum aqui, mas lá era. Estão entendendo minha ironia, né? Nada neste mundo O pecado é sempre pecado. O último acontecimento narrado em Atos é justamente a rejeição da mensagem do Evangelho por parte das autoridades judaicas. Então, não existe mais nenhuma disposição dos judeus de aceitar o cristianismo, porque nasce uma inveja muito grande do progresso. Também, né? Pudera, né? O judaísmo permanece como religião e o cristianismo avança porque o Espírito Santo toca a obra. Essa é a vantagem, não é?
Não é pelos próprios crentes que a coisa acontece. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, você tem uma última modificação aí, que eu acho interessante, que é a leitura do Antigo Testamento deixa de ser uma leitura como os judeus faziam e passa a ser uma leitura cristológica. Hoje, por exemplo, vocês viram a gente meditando sobre o Antigo Testamento, não foi? Teve Cristo na mensagem? Teve esperança de vida eterna na mensagem? O que é isso? Isso é uma visão cristológica do Antigo Testamento. Um evento lá atrás que traz para a gente já sombras do cristianismo que a gente aceita aqui. Então, isso é uma leitura cristológica do Antigo Testamento, reconhecer que Jesus estava presente lá. Então, isso é uma descontinuidade com o judaísmo. Eu tenho mais alguns. Vocês têm paciência? Vamos caminhar? Então vamos caminhar. Quais são as ênfases teológicas de Atos dos Apóstolos? Meus irmãos, Atos dos Apóstolos trabalha o conceito de reino de Deus. Vejam só o versículo 3 do primeiro capítulo, diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Para Lucas, reino de Deus significa reinado de Deus. Deus tem um poder que Ele exerce sobre o mundo, e Deus tem um povo seu na terra. Só que esse povo passa, né? Então, este povo é constituído pelos que já foram, pelos que existem hoje e pelos que hão de existir amanhã. Então, nós fazemos parte, os crentes em Cristo, os sinceros, os cristãos sinceros, de toda e qualquer origem. É isso que nos assusta, não é só presbiteriano. O pessoal da congregação cristã no Brasil pensa que só eles é que são salvos. Os católicos dizem: se você não passar pelos sacramentos da igreja, você não vai ser salvo. Mas o interessante é o seguinte, que os reformadores disseram que só pela igreja uma pessoa é salva. Vai entender isso. É simples. Quem nos constitui igreja é o Senhor. É o Senhor que nos constitui igreja. A gente frequenta aqui porque a gente gosta daqui. Nossa mãe frequenta aqui. Nossa mãe frequenta aqui. Então, por isso a gente fica aqui. É mais fácil vir aqui. A igreja aqui tem um ritmo que eu gosto. Mas aí que está, você sai daqui, o templo fecha, e Deus não fica aqui, Deus vai com os seus filhos, embora esse lugar é consagrado para cultuar a Deus, a gente não faz outra coisa aqui, não faz bingo aqui, porque esse lugar é consagrado para Deus. Entretanto, esse lugar consagrado para Deus não é a casa de Deus. A casa de Deus são as pessoas. E as pessoas fazem parte do reinado de Deus. Deus reina sobre a natureza, a gente aprendeu isso. Deus reina sobre os poderes angelicais,
Nós sabemos disso. Deus reina sobre a sua igreja de todos os tempos. Nós também sabemos disso. E Deus implantará em definitivo o seu reino quando Jesus Cristo voltar. Aí ele será visível. Hoje ele não é visível. Quem é que na rua, passando pela rua, você identifica como pessoa do reino de Deus? Dá para identificar? Houve uma época aqui no Brasil que a gente sabia, essa pessoa aqui é da Assembleia de Deus. Presbiteriano nunca foi identificado assim, porque presbiteriano anda de qualquer jeito, vem na igreja de qualquer jeito, ai meu Deus. Mas o assembleiano cuidava do cabelo, especialmente as mulheres, cuidava do cabelo, o homem cuidava da gravata. Cuidava. Porque hoje em dia você encontra uma pessoa assim com barba por fazer, você fez ontem, não foi? Cresceu rapidinho. Hoje a gente encontra pessoa assim com barba, eu sou da Assembleia de Deus. Nenhuma restrição, está tudo bem. Você encontra pessoas vestindo roupas até mais ousadas. Eu sou daquela lá, que antes tinha. Quer dizer, a coisa desandou. Ninguém identifica, e então está difícil identificar o crente. Tinha um amigo meu que brincava, dizia assim, deixa de ser agente secreto, que ninguém sabe que você é crente. Deixa de ser. O reino de Deus, então, é interessante mostrado por Atos dos Apóstolos, como começando com a mensagem de Jesus sobre o reino, o ensino do reino nesse tempo de 40 dias, e terminando, olha lá, no capítulo 28, versículos 30 e 31, olha só, durante 2 anos Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. O que ele fazia? Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Atos é permeado de declarações acerca do reino de Deus. E do Espírito Santo, então? Lucas menciona o Espírito Santo, gente, mais de 60 vezes durante o livro de Atos. E a gente chega à seguinte conclusão: não foi o esforço humano, e sim o cumprimento da promessa do Espírito feita por Jesus, que possibilitou o dramático avanço do cristianismo até os confins da terra. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que o livro de Atos se torna importante para a gente perceber que a igreja não se move por coaching, não se move por estratégia, não se move por se ajustar ao mundo e dizer, vamos fazer aqui o que se faz lá fora, vamos sair com um bloco no carnaval para mostrar que nós somos crentes, vamos nos envolver com isso, com aquilo. Gente, não é assim que funciona. São crentes em que o reinado de Deus está atuando, e as pessoas são movidas pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas têm consciência que o Espírito Santo de Deus, quando salvou a vida delas, por meio da fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que nos deu essa ajuda, Ele chegou com o envelopinho do certificado de salvação, né? Ele confirmou no nosso coração a salvação, mas junto com o certificado de salvação, ele disse assim, é isso aqui que você vai fazer na igreja. Então é aconselhar, é administrar, é contribuir, é orar, é pregar, é ensinar,
é visitar pessoas, é ajudar, é isso ou aquilo. Não tem um crente que não tenha sido salvo e não tem junto a área que vai atuar. E cada um de nós precisa descobrir o que é. A pergunta: como descobrir? Geralmente, o Espírito Santo, o que a gente tem visto é isso. Ele aproveita as capacidades da pessoa para alguma coisa. Por exemplo, Paulo é um líder da igreja que foi treinado no judaísmo. Conhecia a Bíblia muito, de cor. Conhecia a tradição dos judeus. Conhecia todas as festas. Paulo também foi criado em Tarso, inicialmente. Então conhecia a vida helênica, conhecia a área militar dos romanos, como os romanos funcionavam. Aí Deus disse: você vai ser apóstolo dos gentios. Então ele aproveitou muito do Paulo. Quando Paulo ensina na Bíblia, gente, Paulo vai ensinar muita coisa que ele aprendeu no judaísmo. Ele não aprendeu no cristianismo, ele aprendeu no judaísmo, e ele disse assim: isso aqui não machuca a Escritura, então eu vou passar isso como um ensino. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo está falando aos casais, e ele está dizendo assim, isso aqui, determinada coisa, ele diz lá, ele diz assim: isto aqui não foi revelação do Senhor, é meu. De onde veio isso? Veio da herança que ele desenvolveu, que ele criou. Tem princípios éticos que valem na vida comum. Todo mundo usa, não tem problema nenhum. Usar também quando isso não interfere com o Evangelho. Mas Deus desperta na pessoa desejo, vontade de servir numa determinada área. É muito interessante, você passa por um crente e diz assim: se você tivesse chance de fazer alguma coisa na igreja, o que você teria facilidade de fazer? A pessoa imediatamente descarta o ensino. Não, ensinar não. Mas pode me colocar aí para lavar louça. Eu quero servir. E aí, eventualmente, você pode dizer: Senhor, Deus da minha vida, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero que o Senhor mostre o lado que o Senhor está me encaminhando. E o Senhor pode fazer isso sim. Uma pessoa vê você cuidando com tanto carinho da louça, que ela diz assim: olha, eu preciso da tua ajuda para isso. E você começa a ser uma pessoa que vai desenvolvendo este lado de abençoar os outros irmãos com aquilo que Deus lhe deu. Como descobrir? Orando, buscando na palavra, tentando entender quais são os dons que Deus disponibilizou nas Escrituras e, ao mesmo tempo, deixando que o Espírito de Deus atue. Porque, às vezes, você está na boa aqui, o Espírito Santo manda alguém vir no teu encontro. E aí está o grande segredo: não diga não. Não posso, não tenho tempo, não sei fazer, não dê desculpa. Vamos lá, sente aquele calor subindo, porque você tem medo do que pode acontecer, mas deixa o Espírito governar.
Gente, nós somos movidos pelo Espírito Santo e pela palavra. As duas coisas. Uma é concreta, a gente tem na mão. A outra é Deus falando, é Deus agindo, é Deus tocando, é Deus mexendo. Então, quando Deus começa a colocar assim, sabe, aquela coisa continuada, você sabe que Deus te chamou para aquilo. Algumas pessoas dizem que eu tenho dom do ensino. Algumas pessoas chegadas disseram, você tem dom do ensino. Porque quando você fala, você é muito claro nas coisas que você fala. Mas eu senti firmeza, mesmo a respeito do dom do ensino, quando eu fui pego de improviso. Sem preparar nada. Pastor, fala disso. Aí o Espírito Santo faz uma coisa misteriosa com a gente. Ele recorda a palavra que está na gente. Ele chama textos bíblicos que a gente já tinha esquecido. Estavam lá, guardados no subconsciente. Ele chama todas essas coisas. E ele consegue dar para a gente uma ordem de exposição. Quando você é pego de improviso, o que você faz? Né? Então, você faz uma oração rápida e manda ver. Você descansa em Deus e Deus te usa. Então é assim que a gente começa a descobrir o dom da gente. Lucas descobriu o dom de escrever. Só com microfone, não aceito palavras sem microfone. É meu amigo Marcos. Pastor, será que seria muita pretensão dizer que todo cristão tem que desenvolver o dom do apreender? Não. Não é nenhuma pretensão, não. É uma obrigação mesmo. Quando você examina a passagem de Efésios capítulo 4, eu saí da aula, né? Fui embora, fui viajar. Eu vou considerar a matéria dada, depois eu vou fazer prova. Isso é grave, viu? Porque às vezes a gente pensa que é o Espírito falando e não é, é o homem. Efésios capítulo 4 diz que Deus instituiu 4 ou 5 dons específicos, e ele diz assim, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Pastores existem para aperfeiçoar aquilo que você está construindo. Então, pastores não podem passar as opiniões deles meramente. Eles têm que ser muito zelosos em como eles vão falar do Evangelho para você, porque você precisa ser aperfeiçoado no Evangelho a fim de executar a sua tarefa, porque o pastor está executando a dele, e você tem que executar a sua. Quando eu digo, olha, tem crente mais santo do que pastor, não é de se admirar. Não é de se admirar, porque tem crente que já está no dom, tem crente que já se encaixou, tem crente que já está atuante, tem crente que já está com frutos muito mais efetivos do que os frutos que um pastor está produzindo. Então, o pastor é um líder, mas o pastor não está posto sobre a igreja para ser mais espiritual que ele. Essa é uma ideia que vem justamente do sistema episcopal. Toda a igreja episcopal
inclusive, principalmente a Igreja Católica. Hoje eu estou falando muito das religiões cristãs, né? Mas sem ofensa, sem ofensa. Eu espero que eu não esteja ofendendo ninguém que nos visita e tal. Mas, quando a gente pensa na concepção, o padre é mais santo que o fiel. O bispo é mais santo que o padre. Parece que é assim que funciona. Graus de santidade em função do cargo. Não é? Mas não, aqui não. O pastor é um líder instituído por Cristo para aperfeiçoar o povo de Deus. Para o povo de Deus executar a obra de Deus. Essa é a função do pastor. Ele não é melhor que ninguém, não. Pelo contrário, Tiago diz que quem ensina vai receber mais duro juízo. Se você não tem o dom do ensino, está fácil. Está fácil nada, passar diante do Senhor dos Exércitos não vai ser nada fácil para ninguém. Não é? Vai ser doído. Não precisava ter pelo contrário? Olha, se Deus te chamou para o ensino, vá, não tenha medo, porque o Espírito Santo te supre. Muito estudo, mas sobretudo o Espírito Santo de Deus. Só passando essas telas aqui e sem comentário, porque o nosso tempo já está indo, infelizmente. Bom, não há salvação fora de Cristo, isso está expresso em Atos de maneira muito explícita. Não foi dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, a salvação é pregada e é pregada mediante a fé. Vamos lembrar que Lucas aprende muito com Paulo. Então, a teologia de Lucas é uma teologia muito próxima da teologia de Paulo. Como é que a igreja está organizada? A igreja está organizada fisicamente com o esquema da sinagoga judaica, que tinha presbíteros ou episcopos, que nós chamamos de anciãos também. Presbíteros, bispos, anciãos, esses nomes são considerados sinônimos, eles não têm hierarquia, eles não têm valoração. É claro que você pode ser nomeado bispo de uma região, os metodistas fazem isso. Os metodistas têm bispos regionais, mas isso não significa que eles são mais santos que os pastores. Ele é um pastor também, como todos os outros. É só um título denominacional nesse caso. E a gente vê que os apóstolos acrescentaram a escolha de diáconos. No judaísmo, diácono não existe. O que existe é a obrigação de ajudar o próximo, mas não existe diácono. E Lucas apresenta a atividade da igreja, a formação da igreja a partir das viagens missionárias em toda parte e a perseguição sofrida. O que mais que nós temos? Como é que a igreja é em relação ao reino de Deus? A igreja é composta do judeu e do gentil. Se desloca de Jerusalém para Roma, mas a igreja não é o reino de Deus. Ela está dentro do reinado de Deus, porque Deus governa tanto crentes quanto não crentes. Deus governa a natureza e Deus governa o tempo. Deus governa todas as coisas. E a igreja? A igreja é o povo especial dele. A igreja é o povo remido. E ele dá bênçãos para a igreja. Entretanto, a igreja é apenas manifestação dele. E como Israel rejeita o reino, então é tirado o reino, dado à igreja, mas nós temos que lembrar, de acordo com Romanos,
capítulos 9 a 11, que os judeus crerão em Jesus Cristo como o Messias. E aí eles passarão na frente dos gentios, porque eles são o povo originalmente chamado por Deus para ser de Deus. Então eles terão a primazia sobre os gentios. Estranho isso, né? Qualquer dia a gente conversa sobre esse assunto. Mas por enquanto eles são incrédulos, a maioria deles, né? O reino é o ato de Deus, porque ele entrou no mundo por meio de Cristo, opera no mundo através da igreja, e quando a igreja tiver proclamado o evangelho do reino em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, Cristo voltará e trará o reino em glória. Portanto, a missão da igreja registrada por Lucas é uma missão necessária para a igreja hoje. Nós continuamos sendo pressionados pela ordem de Jesus Cristo de pregar o evangelho a toda criatura. Quando a igreja se fecha nela mesma, quando se concentra só nos seus problemas, ela perdeu a função. Mas quando ela exerce a sua função missionária, ela não apenas promove a ideia de que os crentes têm que trabalhar nessa área, mas também contribui para que obreiros vão para longe e pregam o evangelho, e manda os seus próprios membros para pregar o evangelho para outras partes. Ela está viva. Ela está viva. A igreja não cresce por divisão motivada por brigas. A igreja cresce por multiplicação. Né? Nós temos aqui 13 igrejas na cidade. Nossa, que maravilha! Como é que foi o trabalho de evangelização? Na verdade, não teve. A primeira igreja cindiu, repartiu em duas por causa do pastor que estava lá. Gente, isso não é evangelização, meu Deus. A terceira e quarta não conversam com a primeira e a segunda. Isso não é multiplicação, isso é uma vergonha. Então eu queria terminar essa minha fala aqui, agradecendo a Deus, porque nós estamos recebendo a visão de Atos dos Apóstolos. E olha, não tenha medo de se entregar ao Espírito Santo de Deus. Senhor, porque Ele é Deus, né? Ele deve ser tratado como Senhor, né? Não como você, né? Né? Alguém falou comigo aqui? Foi lá fora? Então, Deus não é você para ninguém, não. Você toma cuidado com isso. Né? A gente não chama nem, pelo menos os antigos, não chamavam nem o pai nem a mãe de você. Chamavam de Senhor. Quanto mais para Deus. Deus tem que ser respeitado e o Espírito Santo tem que ser respeitado. Então diga: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer aqui, no meio dos meus irmãos de fé e fora daqui. Eu quero ser como aqueles crentes do passado que eram amorosos com relação à tua palavra. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu não quero ser uma pessoa que vai na igreja. Eu quero ser uma pessoa diferente.